Dando sequência, então, às nossas aulas sobre História Geral, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os regimes totalitários, dando ênfase ao nazismo e ao fascismo. No livro de vocês, vocês podem consultar esse conteúdo nas páginas 92 e 93. Está bem resumido, mas o livro acaba captando as informações mais relevantes, mais importantes. Tá bem? E aí, quando a gente fala de regime nazi-fascista, os regimes totalitários, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é a definição, né? Qual é o conceito que se dá para os regimes totalitários? E aí, quando a gente pensa no significado da palavra totalitarismo, isso remete à ideia de um Estado total, né? Um Estado que consegue congregar todos os elementos sob a sua tutela, sob o seu domínio. Então, não existem ações fora do Estado ou contra o Estado. Tudo deve ser realizado em favor, em prol desse Estado e, consequentemente, através do comando desse próprio Estado. Para ficar mais claro e mais simplificado a definição, eu leio na íntegra o significado de totalitarismo, que frequentemente aparece aí numa série de livros. Totalitarismo é um sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados nas mãos de um partido político ou governante, que se considera líder ou chefe da nação, controlando, segundo suas vontades, todas as atividades sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas. Quando a gente fala de regimes totalitários, a gente está falando de regimes que ocorreram na Europa dentro de um contexto histórico específico. É o contexto que a gente chama de período entre guerras, 1919 a 1939. E aí, onde, basicamente, ocorreram esses regimes totalitários? A gente costuma dar ênfase ao regime que vai acontecer na Alemanha, na Itália, em Portugal e também na Espanha. Vale dizer que dentro dessa conjuntura, a gente fala de regimes totalitários de extrema-direita e de extrema-esquerda. Se a gente pensa em regimes totalitários de extrema-direita, a gente está falando desses regimes que se desenvolveram na Europa Ocidental. Se a gente fala de regime totalitário de extrema-esquerda, a gente faz alusão ao stalinismo, ao regime político que se instaurou na União Soviética em 1924, com a morte do Lenin, e perdurou aí em relação ao Stalin até 1953, beleza? Esse termo, essa definição que a gente pega em relação ao totalitarismo, faz alusão a uma expressão utilizada pelo próprio Mussolini, né? O grande expoente, ou pelo menos o expoente inicial desses regimes totalitários. Qual é basicamente a expressão? Para o fascismo, tudo está no Estado e nada de humano, nem de espiritual, existe fora do Estado. Tá? Então essa frase, ela define muito bem a concepção de regime totalitário, né, do fascismo, do nazismo. Beleza? No próximo slide, aí vocês terão acesso, inclusive, aos slides que eu estou trabalhando, a gente tem as características básicas dos regimes totalitários, né? Geralmente, os vestibulares, inclusive, quando apontam algumas questões sobre os regimes totalitários, eles trabalham, basicamente, o caráter da propaganda, a personificação do líder, a ideia de um partido único, o nacionalismo exacerbado, né, o ultranacionalismo e as ações contrárias, ou seja, o anticomunismo, o antissocialismo, que são ações ou que são características básicas desses regimes totalitários, né? Só para mencionar um por um, vamos pensar nas características de forma pontual. Os regimes totalitários, eles são ultranacionalistas, né? Quando eu falo regimes totalitários, a gente está falando basicamente do nazifascismo, tá? A gente está mencionando o nazismo, a gente está falando do fascismo, né? Vamos basicamente estreitar aí esses elementos. Quando a gente fala de ultranacionalismo, a gente está dizendo que a pátria está acima dos cidadãos, né? Todas as pessoas devem se sacrificar pela pátria. Então você tem um patriotismo fervoroso, um nacionalismo exacerbado e, claro, quando você se alinha fortemente à ideia de nação, à ideia de pátria, obviamente as outras nações elas passam a ser vistas como inferiores, como nações a serem superadas, a serem combatidas. Um outro ponto é a xenofobia, que se casa muito bem com o ultranacionalismo, né? Essa xenofobia denota a ideia de ódio a quem não pertence àquela pátria, denota a ideia de ódio ao estrangeiro, né? Então, todos aqueles que não são identificados, como, por exemplo, com a cultura italiana, com a cultura romana, com a cultura germânica, são vistos, obviamente, como pessoas não bem aceitas ou pessoas não aceitas dentro da Itália, especialmente dentro da Alemanha. Outra questão importante é o militarismo, né? Esses regimes totalitários, eles
se consolidam dentro de uma lógica que é a observação de que as estruturas políticas anteriores eram vistas como estruturas políticas em crise ou que precisavam ser superadas. Quando a gente pensa em Itália e Alemanha, é sempre importante a gente levar em consideração o fato dessas duas nações terem se unificado tardiamente. E, consequentemente, as estruturas capitalistas, elas tinham certas dificuldades, embora a industrialização, por exemplo, na Alemanha tenha sido uma industrialização muito forte. Mas se a gente pensa na trajetória histórica do capitalismo, a gente vai observar, por exemplo, que países como Inglaterra e França tiveram um processo de evolução natural de suas estruturas capitalistas, né? Vivenciaram o capitalismo comercial, vivenciaram o capitalismo industrial, vivenciaram o capitalismo monopolista financeiro. E dentro do capitalismo monopolista financeiro, a gente teve aquele processo de imperialismo, né, de conquistas territoriais do continente africano, do continente asiático. Para tanto, aquelas nações desenvolveram uma estrutura militarista. É como se nós disséssemos que elas evoluíram, né, estruturaram o seu capitalismo de forma pacífica, né, no sentido de que foram evoluindo aos poucos. No caso da Itália e da Alemanha, o que a gente vai observar? Que eles acreditavam que os regimes totalitários eles fossem capazes ou fossem instrumentos catalisadores. É como se nós disséssemos que os regimes totalitários teriam capacidade de promover um aumento do desenvolvimento da Itália, um aumento do desenvolvimento da Alemanha e, mais do que isso, poderiam ter condições de otimizar as estruturas italiana e alemã, e a otimização dessas estruturas significava basicamente o quê? Investir pesadamente no militarismo para que esse militarismo, né, os conduzissem basicamente a conquistas territoriais, a formação de impérios, como vai ser o caso da ideia de reconstrução do Império Romano, reconstrução do Império Alemão, né, que são basicamente defesas teóricas, propagandas que serão disseminadas tanto pelo fascismo como pelo nazismo. Tá? Então, quando a gente fala de regimes totalitários, a gente está falando de regimes, né, que se asseguram através do militarismo. Então, para eles, a guerra é um instrumento fundamental. Né? A própria guerra acaba desnudando o inimigo, ou seja, acaba mostrando à nação o seu inimigo e, consequentemente, quando a nação percebe a existência de um inimigo em comum, quando os cidadãos de uma nação percebem a existência de um inimigo em comum, essa nação ela fica coesa, né? Ela atua em conjunto e, consequentemente, fica ainda mais fácil para o líder político conduzir toda essa gente como fosse ali, como essa gente fosse uma massa, né, uma massa a ser dirigida. Tá? Então, uma característica central dos regimes totalitários, o militarismo. Tá? Junto a esse militarismo, a gente tem a ideia de corporativismo. Né? Os regimes totalitários eles possuem essa característica, especialmente na Itália, né? Na Alemanha também, mas especificamente na Itália. A gente não tem a ideia de classes sociais. Né? Não existe na Itália o burguês e o proletariado na perspectiva fascista. O que existe ali é o italiano. E esse cidadão italiano ele não pode pensar de forma individual, ele não pode pensar enquanto indivíduo pertencente a uma classe social. Ele deve pensar enquanto italiano. E, portanto, esse Estado corporativista é um Estado que tende a tentar promover a solução dos problemas que eventualmente possam aparecer entre proletários e burgueses e, consequentemente, a solução desses problemas promoveria ali uma sociedade harmônica e essa sociedade harmônica, claro, atuaria em conjunto para o bem da nação, tá bom? Esses regimes totalitários, eles vão se comportar como antes, né? Eles são anticomunistas, portanto, vão promover perseguição aos comunistas, são antissocialistas, vão promover perseguição aos socialistas, são antiliberais, portanto, eles são contrários à estrutura capitalista que estava montada dentro daquela lógica, né, do liberalismo econômico, ou seja, são fortes interventores na economia e vão, inclusive, ter um ingrediente a mais para sustentar essa defesa antiliberal, que foi a crise de 1929. Então, quando a crise de 1929 aconteceu e essa crise abalou as economias do mundo, né, exceto da União Soviética, isso acabou desnudando o liberalismo. É como se os regimes totalitários tivessem um argumento a mais para dizer o seguinte: olha, esse tipo de política econômica não compensa, esse tipo de política econômica não promove o desenvolvimento da nação. É preciso de uma economia forte, e essa economia forte perpassa basicamente pela intervenção do Estado na economia. Um outro ponto importante que eu já mencionei é a ideia de um só partido político. Então, quando Mussolini ele se consolida no poder, ele está
estabelece uma série de normas e essas normas vão acabar sendo responsáveis por minguarem a oposição até ele chegar no ápice de proibir a existência dos demais partidos políticos que não fosse o fascismo. A mesma coisa vai acontecer na Alemanha nazista, né? Então o Hitler, ele ascende ao poder dentro de uma lógica das democracias, então ele tem voto, ele consegue ser escolhido como o chanceler, como o primeiro-ministro alemão, mas ao mesmo tempo, quando ele chega ao poder, ele começa uma escalada nazista e essa escalada, claro, vai promover a perseguição a todos aqueles que eram contrários ao seu poder político e, claro, acabou resultando na suspensão de todos os outros partidos políticos, exceto o partido nazista. Outro ponto importante, o culto ao líder, né? O Mussolini é o Dutch, o Hitler é o Führer. Então esses indivíduos, eles tentam promover a ideia de culto à liderança, de culto ao líder. As próprias imagens, a propaganda que vai se desenvolver nesses regimes totalitários é uma propaganda extremamente personalista, né, de exaltação a essas figuras, exaltação ao Hitler, exaltação ao Mussolini. E se a gente pensar, inclusive, na União Soviética do Stalin, uma exaltação ao próprio Stalin. Outra questão importante, eu já mencionei também, uma forte propaganda, né? A propaganda, a educação, né? Então o Estado, ele usa os meios de comunicação e esses meios de comunicação, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Né? Criar uma mentalidade que fosse propícia à estruturação de um Estado forte, fosse propícia à estruturação de um Estado que tivesse obrigatoriamente de cultuar essa liderança política. Então a propaganda, ela vai ser fortemente utilizada, né? O rádio, o cinema, os cartazes, ao mesmo tempo que a educação é um instrumento que, de certa forma, serve aos interesses desse Estado totalitário. Uma outra questão é a ideia do racismo, né, que está muito grudado ao elemento da xenofobia, né? Então você tem ali um comportamento, por exemplo, antissemita por parte desses regimes totalitários, então você precisa nomear inimigos, e dentre os inimigos desses regimes totalitários, a gente vai encontrar os judeus, né? E a ideia de movimento antissemita. É importante dizer que o movimento antissemita ele não é inaugurado dentro dessa conjuntura do período entre guerras. É importante dizer que o movimento antissemita, essa estrutura, né, de antissemitismo, ele remonta a períodos muito remotos da nossa história, né? Então, se a gente buscar, por exemplo, durante o Império Romano, depois durante a Idade Média, enfim, você tem vários contextos históricos em que o comportamento é um comportamento, né, de nomear ou de colocar o judeu como um indivíduo que precisava ser combatido. Outra questão importante é o expansionismo territorial. Então, um comportamento muito frequente desses regimes totalitários é a defesa de um espírito de guerra, é a defesa de um espírito militarista, e claro, esse espírito militarista, esse espírito de guerra tem um interesse. Qual é o interesse? O expansionismo. É um processo de expansão territorial, e essa expansão territorial ela é legitimada por um discurso de reviver um passado glorioso. No caso da Itália, né, reviver o Império Romano. No caso da Alemanha, reviver o Império Alemão, tá bom? Então essas são as características centrais. Claro que a depender do livro a gente consegue destacar outras características, mas essas são as características que frequentemente aparecem nos vestibulares. O próximo quadro, né, o próximo slide, mostra pra gente uma comparação dos regimes políticos. O primeiro deles, a democracia liberal. Então os regimes totalitários, eles vão se comportar contrários às democracias liberais, né? Vão dizer que dentro das estruturas democráticas, o pluripartidarismo, as disputas eleitorais acabam promovendo o enfraquecimento da nação, né? E frequentemente essas democracias liberais serão acusadas de corruptas. E o que caracteriza uma democracia liberal, né? Quando a gente fala democracia liberal, a gente está falando de governantes que são eleitos pelo povo. Então você tem um processo eleitoral e dentro desse processo eleitoral as pessoas são escolhidas pelos cidadãos para governarem a nação, para governarem a cidade, para governarem os estados. Dentro dessas democracias liberais, portanto, existe uma lógica do pluripartidarismo. Existem vários partidos políticos e esses vários partidos políticos congregam ideias que são distintas, ideias que são diferentes. Essas democracias elas vão promover a defesa das liberdades individuais, portanto, a liberdade de expressão, a liberdade sindical, a liberdade de se manifestar. E você também tem aí um princípio que é o princípio da liberdade econômica, né? A ideia de não intervenção do Estado na economia. O Estado ele precisa, obviamente, atuar, mas ele, ao mesmo tempo, precisa partir do pressuposto de que a economia também precisa atuar de forma livre, tá bom?
Por outro lado, a gente fala também de regimes autoritários, né? Qual é a diferença do regime autoritário, que é um regime tradicional, para um regime totalitário, né? Qual é a diferença entre autoritarismo e totalitarismo? Quando a gente fala de autoritarismo, a gente está falando de um governante que é um ditador, que governa de acordo com os interesses de setores específicos, mais precisamente de um setor específico que é a elite, tá? Esse ditador, né, esse governante autoritário, ele frequentemente ele vai abolir todos os partidos políticos existentes. Então você vai, dentro de uma ditadura, você não tem partidos políticos. Embora existam mecanismos para tentar disfarçar o caráter autoritário, o caráter ditatorial, como, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil durante a ditadura militar, quando, por exemplo, através do ato institucional de número 2, a gente tem a introdução do bipartidarismo, né? Existia lá, durante a ditadura militar brasileira, existiam 2 partidos políticos, a Arena e o MDB, para tentar maquiar e disfarçar o caráter autoritário ditatorial, tá bom? Isso não é uma receita de bolo, que eu estou lendo para vocês, não é uma receita de bolo, mas nos dá margem para entender as estruturas de poder, as estruturas políticas, tá bom? Então você tem, num autoritarismo, dentro de uma ditadura, a abolição dos partidos políticos. Uma outra questão importante é a censura dos meios de comunicação. Isso é frequente. Então, todas as vezes que a gente pensa em ditaduras, governos autoritários, frequentemente as pessoas trazem aquela lenga-lenga. Olha, não existia corrupção. Não existia corrupção porque não há, obviamente, investigação, porque todo o aparelho jurídico vai atuar em conjunto com esse governo, ou pelo menos é tutelado por este governo, é dominado por este governo ditatorial, ao mesmo tempo em que você não vai publicizar as ações de corrupção, porque, obviamente, os meios de comunicação, os órgãos de imprensa serão fortemente controlados. Outra questão é a repressão e a violência, né? Então, a repressão e a violência são frequentemente utilizados pelo governo, basicamente para reprimir as possíveis manifestações ou aqueles que ousarem promover uma oposição ao governo em voga, ao governo que estava ali em vigência. E a população, dentro de estruturas ditatoriais, ela geralmente é uma população passiva, né? Então o governo tende a promover a passividade do povo e, ao mesmo tempo em que você tem a passividade do povo, você tem um governo muito forte. Isso é um ponto de diferença em relação aos regimes totalitários. Tá? Quando a gente pensa em regimes totalitários, a gente está dizendo que esses regimes totalitários eles buscam mobilizar a sociedade pela propaganda. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, filmes, documentários, imagens, fotografias de manifestações nazistas, fascistas, né? Fotografias de comícios do Hitler, do Mussolini, geralmente você tem uma grande quantidade de pessoas. Né? É a mobilização das massas, mas geralmente essas massas elas precisam estar uniforme, né? De forma coesa. Então, frequentemente, né, os grupos apoiadores dos regimes totalitários eles estão fardados, usam uniformes exatamente para caracterizar essa ideia de uma massa coesa, de uma massa mobilizada, mas é uma massa que é mobilizada dentro de elementos específicos. Né? Então, claro que você não vai mobilizar os cidadãos para que os cidadãos, né, saiam às ruas para baterem no governo. Não, você convida e convoca essas massas para que essas massas estejam dispostas a atenderem ali os desejos deste governante. Tá bom? Então, falando sobre as características dos regimes totalitários, basicamente estabelecendo essa comparação entre as democracias liberais, autoritarismo e o totalitarismo, a gente tem o país comandado por um líder, então o Hitler, o Mussolini, há um único partido político, o partido fascista, o partido nazista, há uma censura aos meios de comunicação, há também uma repressão e violência contra os manifestantes ou contra aqueles que são opositores, mas, por outro lado, você tem aí essa busca pela mobilização da população através da propaganda. Então, eu já vi questões de vestibulares pedindo para que o candidato colocasse na resposta as características de semelhança e de diferença entre governos autoritários e governos totalitários. Então a gente tem uma série de semelhanças, mas a gente poderia indicar aqui como características que são diferentes a ideia da existência de um só partido político e a mobilização das massas através da propaganda. Nos governos autoritários, né, você frequentemente não tem partido político e, ao mesmo tempo, há uma tendência de você tentar promover a passividade da população. Você não vai mobilizá-la, você vai transformá-la numa população passiva. Beleza? Ô Walter, o totalitarismo é a mesma coisa que o absolutismo? Tem características semelhantes também, só que o absolutismo tem a ver com uma ideia de tradição.
Então as monarquias europeias absolutistas, né, elas atuavam a partir do quê? De uma ideia de tradição. Então o rei é rei pelas graças de Deus, é rei porque ele pertence à família, que é uma família dinástica específica, a família dos Bourbons, por exemplo, na França. Mas por outro lado você não tem partido político, né, dentro dos absolutismos, né, monárquicos da Europa moderna, beleza? Na sequência, a gente tem um slide que vai falar sobre as características que impulsionaram, ou melhor dizendo, os fatores que levaram à ascensão desses regimes totalitários, né? De forma geral, a gente pode dizer que os regimes totalitários na Europa, na Itália e na Alemanha, dando sempre mais ênfase a esses dois, foram fruto de crises econômicas particulares. Então, essas crises econômicas particulares têm a ver com o pós-guerra, então com o pós-Primeira Guerra Mundial. No caso italiano, a Itália foi um país vencido no campo dos vencedores. A gente não pode deixar escapar que os italianos, embora em 1882 tenham participado da Tríplice Aliança, quando a guerra começou em 1914, os italianos se mantiveram neutros. E quando eles entraram nesta guerra em 1915, eles entraram ao lado da Tríplice Entente. Tá? Então, batalharam na Primeira Guerra Mundial ao lado de franceses, ao lado de ingleses. No entanto, essa Itália, ela se sentia vencida no campo dos vencedores. É uma Itália que construiu uma dívida de aproximadamente 4 bilhões com os Estados Unidos e com a Inglaterra. É uma Itália que teve um saldo de mortos de aproximadamente 700 mil pessoas. É uma Itália que destruiu o seu parque industrial e teve, obviamente, dificuldades financeiras gigantescas no pós-Primeira Guerra Mundial. Muito embora algumas províncias que as nações vitoriosas haviam lhe prometido tenham sido efetivamente lhe entregue, tá bom? Lhes entregue. Mas a Itália vai vivenciar um momento de crise, um momento aí de profunda crise econômica, de profunda crise social. No caso alemão, a gente sempre quando a gente fala de crises particulares, a gente deve lembrar dos tratados impostos aos alemães, né? Ou melhor dizendo, o tratado imposto aos alemães, que é o caso do Tratado de Versalhes, né? Um tratado humilhante que, obviamente, quebrou economicamente as pernas da Alemanha, embora essa Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, não tenha tido o seu território violado. Então, a Alemanha manteve o seu parque industrial, né? Manteve condições efetivas de se reconstruir. Mas, ao mesmo tempo, logo após a guerra, existem também problemas financeiros, existem também problemas econômicos. Tá bom? Então, crises econômicas particulares são, obviamente, um objeto que, de certa forma, pavimenta, cria um espaço, um caminho para a ascensão desses regimes totalitários. Um outro ponto importante é o próprio ressentimento frente aos tratados impostos. No caso alemão, né, para além de um tratado que é um tratado punitivo, que é o Tratado de Versalhes, você tem toda uma observação de entender esse tratado que vai aniquilar a economia alemã como um tratado injusto. O próprio Adolf Hitler, ele adota o discurso de que o Tratado de Versalhes, na prática, foi um ditado, o Ditado de Versalhes. Tá bom? Outra questão, a radicalização dos movimentos operários e camponeses. Então, numa sociedade de profunda crise econômica, a gente tem os setores menos abastados, ou seja, os setores populares, os camponeses, os operários, numa situação de maior vulnerabilidade. E são exatamente esses setores de maior vulnerabilidade social que vão se manifestar, vão tomar as ruas, vão fazer greves, vão, obviamente, buscar mudanças nas estruturas sociais. E, claro, isso vai amedrontar, isso vai assustar as elites, tanto da Itália como também da Alemanha. As elites tradicionais, né, ligadas às estruturas latifundiárias, ligadas às propriedades rurais, ao mesmo tempo que as manifestações de camponeses e de operários vão amedrontar todos os industriais. Então, esses industriais passam a temer revoluções, né? Por quê? Havia um medo por parte dessa gente de que em seus países pudessem ocorrer revoluções semelhantes à Revolução Socialista que havia acontecido na Rússia em 1917. Então, vocês imaginem só o temor das elites italianas, o temor das elites da Alemanha, né, observando greves e mais greves, manifestações e manifestações, né? Portanto, essas elites temiam a existência de revolução de caráter socialista. E, claro, são essas mesmas elites que vão dar suporte financeiro, suporte econômico para que tanto o Partido Fascista como o Partido Nazista tivessem estrutura suficiente para promoverem a perseguição aos opositores, ao mesmo tempo para promoverem a
vitória eleitoral e dando-lhes ali sustentação, inclusive, pós essa vitória política, tá bom? Uma outra questão é a desunião dos partidos não fascistas, né? Porque dentro das estruturas de democracias liberais, né, você tem toda uma disputa pelo poder. Você tem ali eleições,